Heloísa, tudo bem? Hoje meu quarto virou escola, tia. Virou? Virou. Eu Então, estudando na videoaula e meu amigo fazendo prova. prova de quê? Física. Física? Ele não é da minha idade não, tia. Ele é do primeiro ano do ensino médio. Ah, tá. Tudo bem com vocês? Tudo. Tia, desculpa Oi. eu ter saído ontem cedo. É porque realmente eu te falei lá no privado do WhatsApp. É porque foi por plena necessidade mesmo. Senão não tinha saído. É porque aconteceu uns imprevistos mesmo. Entendi. Então tá bom. Então, Vamos lá, vamos fazer a chamada? A gente vai iniciar hoje o capítulo 2 do livro, né? Unidade 2. Peguem um livro de vocês, abram lá na página 40. Quem tá com a câmera desativada, vamos ativar a câmera, meninos. Rodrigo, nos entende? ecossistemas. Aí, é como a tia te respondeu lá também, tá? Uhum. Eu cheguei até a falar com a tia Lu sobre isso, por causa que eu realmente tava com vergonha de falar, por causa que... Aí você falou pra ela, você explicou pra ela por quê. Ela veio perguntar pra mim porque eu tava saindo, aí foi lá e eu falei pra ela. É porque eu pedi pra ela entrar em contato com você pra ver o que aconteceu. Todos que saíram da aula antes da hora, eu passei pra coordenação os nomes. Estavam assistindo a aula e saíram antes da hora, tá? Aí eu pedi Teve ela mais pra. gente, tia? Hã? Teve mais gente? Acho que foram 3 que estavam assistindo a aula que saiu antes da hora. Um deles foi o Gabriel e o Victor. Hã? Um deles foi o Gabriel ou o Victor. Vitor Gabriel? Victor Gabriel Não, ou Gabriel Áviles. não, foi não. Ah, tá. Meninos, vou fazer a chamadinha para vocês agora, aí a gente inicia o conteúdo, tá? Quem não está com o livro, aproveita, pega lá na página 40. Nós vamos falar hoje sobre os ecossistemas, tá bom? Uhum. A gente estudou todos os reinos animais, todos os reinos, né? Que tem, tanto plantar quanto animalia. E agora nós vamos falar do ecossistema, tá? Aí pensem para mim o que significa ecossistema. Quando eu terminar a chamada, eu dou um tempinho para vocês responderem. Tia, o Gabriel Áviles, eu tava em chamada do WhatsApp com ele, ele tava só procurando o carregador dele, aí ele já tava entrando na aula, ele falou que Entrou tinha avisado. agora. Gabriel Aviles. Entrou agora. Gabriel Souza também está conectado. Marisa Adora. Está faltando. Ana Clara entrou agora. Acho que tá todo mundo. Tem uns Não, participantes. Vitor Gabriel que não entrou ainda. Marisa Adora, ativa a câmera. Vitor Gabriel está entrando. Então vamos lá, chamadinha. Ana Clara, Gabriel Aviles, Gabriel Souza, Heloísa, João Vitor, Júlio, Kathleen, Marisadora, Rodrigo, Vitor Gabriel e a Yasmin. Sejam todos bem-vindos. Gabriel Aviles, ativa sua câmera, meu anjo, para você assistir a aula e eu poder ver seu rostinho também. Sim, se fudeu, porque não vai dar pra ser por esse pesquisando Braille. Oi, Rodrigo. Nada não, tio, tô falando com o menino aqui da prova. Ah, entendi. Então vamos lá. Ecossistema, 7º ano. O que é ecossistema? O que vocês acham que seja ecossistema? Deixa eu ver.
É... Eu vou aumentar um pouquinho o meu ecossistema é volume. mais ou menos o tipo, o sistema de paisagem, essas coisas, esse tipo de coisa. Como assim? Pelas imagens, por causa que, por exemplo, tá aqui compreendendo os ecossistemas. Aí eu tô vendo várias paisagens. Tem alguma coisa a ver sobre paisagem, lugares, essas coisas? Não necessariamente. O que se tem na paisagem, Rodrigo? É um habitat natural da natureza? Oi? É meio que Vitor Gabriel falou, não entendi. É um habitat natural da natureza? É um habitat também. Uhum. Faz parte. A paisagem está dentro desse habitat, mas não é bem a definição de ecossistema ainda. Ecossistema é como se fosse. É como se fosse alguma imagem natural histórica. Não, você está confundindo com geografia, Rodrigo. Você está falando de paisagens. Natural, tem paisagens naturais, paisagens históricas. É um habitat natural, histórico? Não necessariamente, assim. Fala, Heloísa. Os seres vivos? Muito bem, então a gente viu, a gente está vendo, habitat tem a ver com ecossistema. Isso, João Vitor deu uma resposta certa. É a interação dos seres vivos com o meio ambiente, com o meio em que eles vivem. Então, tem o habitat de todos os animais e a interação desses seres vivos, como que eles se relacionam dentro do habitat, é o que chamamos de ecossistema. É isso aí mesmo. Vamos lá, então? Gabriel Souza, ativa sua câmera. Yas, minha tia não tá te vendo. E nem você, Marisadora. Vamos lá. Página 40, nós vamos então compreender como que é o ecossistema. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Se tiver muito alto o volume, eu aumentei um pouquinho para ouvir vocês melhor. Aí vocês diminuem só o volume de vocês para não ouvir minha voz alta demais, tá bom? Então, vamos lá. Tia, tem problema de eu deixar minha câmera assim? Porque se eu ficar segurando aí, eu já não vou conseguir usar o livro aqui. Você quer deixar como? Mais ou menos assim. Eu vou deixar de algum jeito que a senhora consiga ver meu rosto, mas não vai dar pra ver, tipo, retinho. Meio que de baixo pra cima. Tá, pode ser. Assim, pode ser? É importante que você apareça participando da aula, tá? Tá. Assim, pode ser? Pode. Tá bom. Pode sim. Então, vamos lá. Sério? Tá carregando aqui. Tá em qual negócio? Agora eu mostro para vocês a minha tela. Quando vocês conseguirem enxergar a minha tela, vocês me avisam, tá? Se fudeu. Tem 20 minutos só? Foi, tia. Sim? Ótimo. Que agora eu não tô usando mais o celular, então eu não sei quando fica visível para vocês. Só o computador que eu estou usando. Meninos, então aqui está, né, a nossa capinha, né, do capítulo 2. E nós vamos estudar isso daí. Os ecossistemas, compreendendo os ecossistemas. Então, a gente vai compreender o que é o ecossistema e os tipos de biomas, né? Ou seja, tudo que se relaciona ao ecossistema. O livro ele já começa com 4 imagens. Aí, dá uma olhadinha, tem uma imagem A, né? Uma pessoa provavelmente está em um aquário, né? Tirando foto aí dos pinguins. Eu tenho uma imagem B que mostra aí um museu, né, localizado na cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Achei que daqui era uma igreja, mas é um museu. Eu tenho uma imagem C, eu falei 4, mas só são 3 imagens. Um garoto aqui fotografando na reprodução artística de um ambiente com pinguins. Isso aqui é uma obra de arte. Nossa, parece tão real que eu achei que fosse um aquário.
É uma obra de arte mostrando os pinguins na imagem A. E a imagem C é o habitat realmente onde vivem os pinguins. Então, vamos lá, né? O livro ele fala, né, que a imagem A retrata esse garoto, né, no museu. E aí o garoto vai observar a reprodução artística desse ambiente gelado e ele retrata essa imagem que ele está vendo na pintura. E quando a gente observa a imagem B e C, o que a gente observa de características dessas duas imagens? O que elas têm de diferentes? Pergunto para vocês. O que a imagem B e C tem de diferente? A C, tia, eu vou falar minha. Eu acho que a C é um habitat natural dos pinguins, onde eles vivem, na natureza, e a B é um habitat mais, como é que eu falo? Tem um nome específico. Urbanização, né? Acho. Isso. Para... Letra B, então, eu tenho área urbana. Aí, quem vive nessa área urbana? Esse habitat ele é característico de que tipo de animal? Ser humano. Nós também somos animais, assim, considerado na classificação dos seres vivos, tá? Mas a senhora tá falando desse tipo de animal mesmo, ser humano, ou a senhora tá querendo saber dos animais mesmo? Não, seres humanos e quem mais? Que tipo de animais que vivem nesse habitat, além de nós, seres humanos? Esses cachorros domésticos, pode? Animais domésticos. Que mais? Alguns animais exóticos. Quais? Cita um exemplo do que seria um animal exótico. Leão. Hã? Cobra, leão. Leão aqui, meio improvável. Não, em alguns tem, tia. Meio improvável, não tá bem característico de leão, não. A menos que tenha algum leão doméstico lá. Alguém que cria. Tem gente que tem essa loucura de criar animais assim, né? Uhum. Mas aí pode ter, além da cobra, se tiver mar, pode ter tubarão, baleia. Aves, né? Pela imagem, tá vendo que a gente tá vendo assim? Dá pra gente ver. Só cita o que você pensa que tem pela imagem. Tá vendo que eu tenho bastante plantas, né? Árvores ao redor, tá vendo? Da cidade, do museu. Provavelmente vai ter. Aves, então, aves, né? É certeza de que tenha. Então, muito bem, isso mesmo. Então, eu tenho aqui, ó. Aí eu falo pra vocês. Tudo isso daqui é um habitat. Por que é um habitat? Porque mesmo sendo urbanização, habitat de vários animais domésticos e, como eu falei, exóticos também. Então eu pergunto, o que é um habitat? É um local natural determinado de cada espécie do animal. Você viu isso no livro, não foi? Inclusive, eu estou mostrando bem aqui, ó. Local em que vive naturalmente determinada espécie. Muito bem. Então, a gente pode ver, né? Oi. Eu realmente vi no livro, mas... É igual, falei com as palavras do livro. Eu sei o que é habitat, mas eu falei mais com as palavras do livro. Certo. O habitat nada mais é, sétimo ano, que o local em que uma determinada espécie ela vive, que um determinado animal vive naturalmente. Ele nasceu ali ele se fixa, ali ele faz moradia e ali ele vive a vida toda até chegar à fase em que ele envelhece e morre, tá? Sem citar as causas, os acidentes no trajeto, né? Porque tem alguns acidentes no trajeto e a vida de alguns animais são interrompidas antes mesmo do envelhecimento, ainda na fase jovem. Aí eu pergunto para vocês, esses habitats são diferentes? Poderia um pinguim viver aqui? Naturalmente? Nessa natureza, não. Não tem como. Isso mesmo, o habitat natural do pinguim é característico aquilo que ele suporta, aquilo que ele precisa para sobreviver. Todas essas interações, sétimo ano, de habitat, de convivência entre os seres vivos,
como o Rodrigo citou, os possíveis animais, além de nós, seres humanos, que vivem nessa imagem B, tudo isso é a composição do ecossistema. A fauna, a flora, tá? Então, todos os tipos de animais, fauna, todo tipo de flora, a gente está falando de plantas, tudo isso é o que compõe o ecossistema. E o livro de vocês vai trazer isso no último parágrafo dessa página 40, em que ele vai falar, ó, essa reprodução do habitat natural dos animais é importante porque todos os seres vivos encontram situações reais de sobrevivência que existem em determinados ambientes. Eu quero que vocês marquem esse parágrafo porque ele é importante. Isso vale para animais, plantas, fungos e até mesmo bactérias. As interações entre os seres vivos e deles com os fatores ambientais é o que forma os ecossistemas. E é a área da ciência que estuda os ecossistemas, é a ecologia. Então, ó, ecologia é a área da ciência que vai estudar todo o ecossistema. E o ecossistema é todas as interações entre os seres vivos, né? Todos os fatores ambientais e interações dos seres vivos. Tanto fungos, plantas, animais e bactérias. Porque a gente viu na classificação dos seres vivos, e os primeiros reinos que a gente estudou foi fungos e bactérias. Elas são importantes e primordial para o desenvolvimento da vida. Depois a gente passou para o reino plantar e toda a classificação que a gente viu de plantas. E aí, por último, a gente chegou no reino animalia, que é toda a classificação dos animais, tá? Então, alguma pergunta? Não. Tia, uma coisa. Oi. Sobre os habitats, é meio relativo, né? Por causa que, querendo ou não, algumas espécies conseguem viver no mesmo habitat de outra. Como que eu vou falar? Por exemplo, uma espécie consegue viver no mesmo habitat de outra espécie que não consegue viver no habitat dela. Aí é o que Darwin chama de adaptação. Evolução da espécie. Para se adequar ao habitat. Sim, pois um cachorro, por exemplo, entre pinguim e cachorro. Tem raça de cachorro que vai conseguir viver no habitat do pinguim, mas o pinguim não vai conseguir viver no habitat de um cachorro normal. Não, aí é o que a gente entra na questão de cada ser vivo, ele vai se adequar ao seu habitat natural. Então, por exemplo, tem espécies de animais que não podem sair do seu habitat natural porque vão morrer. Já tem outras espécies de animais que conseguem se adequar ao habitat em que ele está inserido, entendeu? Então, ele vai se adaptar, ele passa por um processo de adaptação, tá? Uhum. Entendeu? Sim. Outra coisa importante é falar que os ecossistemas em si não é igual. Por que não é igual? Porque entra esse assunto que o Rodrigo acabou de citar. Existem animais que são específicos de um único habitat. Eles não vão conseguir se adaptar a um habitat diferenciado. Como, por exemplo, os pinguins. Os pinguins não vão suportar um verão. Somente temperaturas mais baixas, mais frias, né? E aí a gente vai, então, entender como que os diversos tipos de ecossistema e o que cada um determina. Então, ele se divide em 3 tipos específicos, tá? E eu quero que vocês marquem também essa parte, ó. Conjunto de todos os ecossistemas do planeta, o que vai formar a biosfera. Na biosfera, eu vou ter o quê? A temperatura, tipo de solo. Abióticos, que eu pulei aqui. A biosfera. Tudo o conjunto de ecossistema é o que vai formar a biosfera. Dentro da biosfera, eu tenho elementos abióticos e bióticos, tá bom? Abióticos são todos os elementos relacionados ao solo, temperatura, água e incidência luminosa, ou seja, raio solar, tá? Que são determinantes e importantes para a existência dos seres vivos, tá? E aí, ó, o que determina os seres vivos podem existir ali
ou seja, naquele habitat específico, é o que a gente chama de elementos bióticos, tá bom? Ficou claro isso aqui? Abiótico, tudo aquilo que é relacionado à temperatura, solo, água, incidência, tudo aquilo que é relacionado ao meio ambiente em que os seres vivos estão relacionados, como, por exemplo, temperatura, solo, água, tá bom? E aí, ó, o que determina se o animal ele pode viver nesse habitat ou não é o que a gente chama de composição biótica ou bióticos. É o que o Rodrigo estava falando da característica do pinguim, por exemplo, que não consegue viver em outro lugar. Vocês estão me ouvindo bem? Que parece que está travando um pouco. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim? Sim, tia, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é dentro do assunto de nada que a gente tá vendo. A senhora entende isso daqui? Entendo o quê? Não tô conseguindo ver direito. Me manda a foto. Manda a foto pelo zap depois. Tá bom, tá escrito aqui. A senhora entende alguma coisa do que tá feito aqui, tia? Eu não tô vendo direito, tá dando reflexo. Ah, tá. Então deixa. Manda depois. Coisa X, tá colocando aqui, ó. X, um 2 em cima, igual a 4D, 2 em cima, mais função quadrática. Isso é função quadrática de matemática. Não, é o quê? Função quadrática de matemática? Ele tá falando de deslocamento, velocidade, um tanto de coisa aqui que eu não... Ah, então é física. Isso. Física estuda, usa a função quadrática dentro dela para calcular velocidade, quando um objeto se desloca, algo do tipo, tá? A senhora dá aula de física, tia? Já dei. Ah. Em uma escola que eu trabalho, eu dou aula de física. Ciência é ligado nisso, né? É. A ciência está ligada à química, à biologia e à física. Tem uma escola que eu trabalho de manhã que eu dou aula de física. Continuando, vamos voltar para a questão mais biológica aqui, né? Questão mais de ciências. Então, olha só, a gente tem aqui algumas imagens, né, que vai retratar os diferentes tipos de ecossistemas, né? E como que os seres vivos, eles habitam esses ecossistemas. Então, vocês vão ver que algumas dessas imagens têm características específicas, tá bom? Que é específico para a sobrevivência desses animais que moram nesse habitat, que em outro habitat eles não conseguiriam sobreviver. Alguns animais, bem lembrado pelo Rodrigo, conseguem se adaptar, outros não, tá bom? Então, ó, condições bem particulares, prestem atenção. Imagem 1, habitat de quem? 7º ano. Pinguim? Não, aves. Desculpa, aves. Fala do animal que você tá vendo, é a primeira imagem. O urso polar, isso mesmo. Prestem atenção, olhem a própria descrição da imagem. Eles possuem uma pelagem uma pelagem diferenciada, mais grossa. Eles têm uma gordura corporal que mantém eles aquecidos. E esses animais podem até ter 2,5 metros de comprimento. Específico das geleiras, né? Na segunda imagem, a gente já tem o ecossistema desértico. Lá no deserto do Sinai. Quem que vocês estão vendo nessa imagem? Camelo. Um camelo, muito bem. O camelo, gente, ele pode ficar sem beber água, tá? Ele tem adaptações no organismo dele que ele pode ficar sem água. Não completamente, mas por um tempo sem água, tá bom? E aí eles podem pesar aí 1,9 metros de altura, né? 1,9 de altura. E aí, gente, por último, a gente tem um ecossistema aquático, específico de todos os animais aquáticos, inclusive como a imagem atrás de mim, que vocês estão vendo aí meu plano de fundo, tá vendo? Totalmente aquático.
Tá bem o fundo de um Não. oceano. Então, olha só, aqui a gente tem aqui no livro um recife de corais, né? Lá da Indonésia, onde vai abrigar diversos seres vivos que vivem nesse tipo de habitat. Então, aí tem peixes, algas e toda aquela classificação que a gente já viu. Então, olha só, os diferentes tipos de seres vivos, como plantas, animais, micro-organismos, que vivem no ecossistema, formam uma comunidade. Marque isso daí. Então, os diferentes tipos de seres vivos que vivem em um ecossistema é o que chamamos de comunidade. E o conjunto de determinada espécie dentro dessa comunidade é o que a gente chama de população, tá? E quando eu falo de um só elemento de uma população, é o que eu vou chamar de organismo. Certo? Então, olha, como que a gente aprendeu? Olha o tanto de coisas que a gente aprendeu até agora. A gente aprendeu sobre a biosfera. A biosfera é todo o globo terrestre, tudo que envolve a crosta terrestre, a água. Então, eu tenho a hidrosfera, eu tenho tudo isso relacionado. A litosfera, tá bom? Então, eu tenho a biosfera, é tudo isso, a composição da água, ar e solo, tá? Aí, dentro dessa biosfera, eu tenho o ecossistema. O ecossistema nada mais é que a relação dos seres vivos em um determinado ambiente, tá? Em um meio ambiente. Essa interação é um ecossistema. Dentro desse ecossistema, eu tenho uma comunidade. Comunidade são todos os seres vivos, todos os diferentes tipos de seres vivos que vivem dentro desse ecossistema. Aí é uma comunidade. Quando eu tenho um conjunto de uma determinada espécie, como por exemplo, jacarés ou pinguins, aí eu chamo de população. E quando eu separo um único organismo dessa população, apenas um jacaré ou um pinguim, aí eu vou ter um organismo. Ficou claro? Ficou? Então, marca tudo isso aí que eu tô pedindo, tá? Importante. Se possível, até anote no cantinho aí do livro aí para não esquecer. E agora vamos entrar no que chamamos de biomas. O que são biomas? Agora a gente vai falar das regiões do ecossistema. Vamos lá na página 42. Os biomas, então, são as regiões onde os ecossistemas próximos são englobados, como, por exemplo, tipo de clima, tipo de solo, tipo de relevo, tá bom? E aí eu vou ter uma característica grande, né, de fauna e de flora, ou seja, uma característica específica de animais e de vegetais, tá? Então, a gente tem aí os principais biomas mundiais. Marca esse parágrafo, é importante isso aqui, tá? Quais são os principais biomas mundiais? É a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, pradaria e deserto. Então, todos os tipos de fauna e flora envolvidos no bioma, tá bom? Esses são os principais. Tio, Então, João Vitor o bioma. pra senhora. Oi? O tio João Vitor falou no chat com a senhora desligar e ligar o áudio dele de novo, ver se ele consegue falar, porque o dele tá, não sei. Eu não abri. Quem foi que pediu? João Victor Teles da Silva Júnior. Deixa eu ver aqui. João Vitor, você tá me escutando? Dá um joia, vê se só... João Vitor, ativei. Fala agora, vê se tá indo. Tá, não. João Vitor, faz o seguinte. Vai lá nos 3 pontinhos mais, vai em desconectar áudio, desconecta, Isso. depois você vai lá e conecta o áudio de novo. Aí você... Que eu já conectei o seu, desconectei e não deu nada. Faz você mesmo, vê se dá certo.
tira o fone, faz alguma coisa, ou então sai da videoaula e entra de novo rapidão. Ainda não consigo te ouvir, João. Sai da videoaula e entra de novo rapidão, que aí você não perde matéria. Isso. Me manda aqui no chat que eu abro, assim que você escrever alguma coisa, caso você queira perguntar. Que eu não abri o que apareceu, tá? Então, ó, marca esse zoom também do seu livro. Bioma, então, é o conjunto de ecossistemas vizinhos que compõem um ambiente uniforme no que se refere a padrões de vegetação, fauna, que são animais, né? Clima, relevo e solo. Diferentes tipos de bioma estão distribuídos pelo planeta. E aí a gente viu lá em cima quais que são os principais. Então, olha só, os diferentes, tá vendo? Tudo demarcado. Aí a gente tem floresta tropical, que é muito presente no nosso país. Tá aqui o verdinho, tudo que é verde dessa cor é floresta tropical. Tudo que é verde mais claro é a savana. Tudo que é alaranjado, laranjadinho é deserto. Muito, muito específico na Oceania, na África, um pouquinho na América do Norte, tá? Ali na parte do Texas é o que mais tem. E aí, ó, a parte mais cor de pele, assim, é a pradaria, tá? Vermelhinho, floresta temperada, boa parte da Ásia, Europa, um pouquinho da Ásia, mais lá pro lado do Japão, ó, floresta temperada. E aí eu tenho aí a taiga, tá? Que é tudo que é rosinha, lilazinho clarinho, ó, é a taiga. E por último eu tenho a tundra, que é esse verdinho aí, verde mais claro, né? Tipo um verde água. É a tundra, tá bom? Então, dê uma olhadinha no mapa, tudo que eu tenho dessa cor é a tundra, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho da adequação, né? Que são as adaptações desses biomas, para depois a gente entrar especificadamente em cada um dos biomas, tá bom? Meninos, acredito que hoje não vai ter como passar atividade de ciências, porque o conteúdo é um pouco extenso antes da gente chegar nas primeiras atividades, mas vamos tentar. As adaptações. Então, primeiramente, que eu tenho que entender, todos os biomas, né, tem um grande número de espécies de seres vivos, tá bom? Então, um planeta inteiro, o número de espécies de seres vivos, ele é grande, ele não é pequeno, e cada uma dessas espécies, ela está adaptada a sobreviver em certos biomas, ou seja, aonde ocorrem as populações de determinadas espécies. O que tem que levar em consideração? O clima, as condições de adaptação, né, a essas espécies, como alimento, como se abrigarem, como se reproduzirem, tá vendo? Assim, para garantir a perpetuação da espécie. Tá? Alguém tá com o som tão alto aí que tá dando eco na minha própria voz. Diminui o volume um pouquinho, tá? E aí, gente, foi apresentado então pra gente até aqui, né, como que se classifica o ecossistema, como que se classifica os biomas. E aí nós vimos lá no início os pinguins, que o próprio livro traz, né, o exemplo deles, lá no Polo Sul, né? Então, é um tipo de animal, como o urso polar, que são adaptados para viver no clima gélido, ou seja, no clima gelado, propriamente cheio de gelo da Antártida. E aí a gente teve aí, ó, em contraste, que a gente pode ver como um exemplo diferenciado, como as serpentes, sapos, que jamais conseguiriam sobreviver em um clima gélido, tá? Jamais vão conseguir sobreviver no gelo. E aí a gente percebe aqui na imagem que isso aqui é adaptativo para que tipo de animais, sétimo ano? Cópias. Tia?
É por causa que, tipo, do nada eu parei de escutar a senhora. Não consegui te ouvir direito. Do nada eu parei de ouvir a senhora por um tempo. Alguém? Isso aconteceu com mais alguém? Alguém aí não conseguiu me ouvir? Eu também, tia. Foi? Agora tá todo mundo me ouvindo bem? Não apareceu. Tá bom. O som tá limpo? Vocês estão me ouvindo bem? Ô tia, eu vou tampar o microfone só porque eu vou ter que dar um grito aqui na minha voz só pra pegar um negócio, tá? Não, senhor. Pode ficar na aula que a aula tá acabando. Não, tio, não vou sair da aula, não. Aí, Eu vou só gente... tampar o microfone pra senhora não escutar, porque o grito vai ser um pouquinho alto, porque minha voz tá longe. Outra coisa importante, gente, que tem que observar na adaptação do meio ambiente é a interação fundamental que esses seres vivos eles têm que ter, que se relaciona à obtenção de alimentos, tá? João Vitor, foi você que mandou uma mensagem aqui agora? Foi não, tio, foi não. Não? Ah, tá. Então nem vou abrir, tá? Deixa que eu olho depois, quando terminar a gravação. Mas não foi eu também não, tio. Eu não tenho nenhuma mensagem aqui, não. Tá. Então, ó, o que eu tenho que observar? O que eu tenho que observar é a interação que eles vão ter no meio ambiente, mas com a obtenção de energia para sobreviver. Então, ou seja, todos os animais vão precisar de energia para sobrevivência nos seus habitats naturais. Como assim, tia? Como assim energia? Primeiro, a energia para se alimentarem, capturarem alimentos e alimentarem. Essa energia é obtida de que forma? Alguns animais, a maioria deles, absorvida pelo sol, e outros animais é no processo de metabolismo, com reserva de glicose, que vai produzir energia para que eles exerçam suas próprias funções, tá? E aí, tá travando sua voz agora. Travando? Tá. Deve ser conexão de internet. E aí, gente, ó, marca isso aqui, ó. Então, ó, partir da luz do sol, o que a gente tem para obter energia? Gás carbônico, água, por meio da fotossíntese. No entanto, os animais não conseguem produzir seu próprio alimento sozinhos. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Aí a gente vai entrar na classificação. São os animais herbívoros, que são aqueles que alimentam apenas de vegetais, e assim eles absorvem energia adquirida do sol pelas plantas através do processo de fotossíntese, tá? E aí, gente, a gente tem os animais carnívoros, que é aqueles que vão se alimentar de outros animais e vão adquirir energia pelo processo de metabolismo, tá? E armazenamento de glicose, tá bom? E aí a gente tem ainda os animais onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de vegetais como de animais. Então, eu tenho 3 classificações de animais e o seu processo de alimentar que vai trazer a eles energia. Primeiro, herbívoros se alimentam de quê? 7º ano? De plantas, vegetais. Carnívoros, de outros animais. E aí a gente tem os animais onívoros, que são aqueles que vão se alimentar tanto de vegetais como de animais. Pergunto para vocês, como que nós, seres humanos, seriam classificados nessa classificação de alimento? Para a gente encerrar. Depois a gente continua. Onívoro? Oi? A gente é os dois, né? Porque a gente come os 2 tipos. Isso, nós somos onívoros. Isso mesmo. Nós nos alimentamos tanto de plantas, né, como de animais. Então, além do alimento, né, uma planta também pode interagir com outros seres vivos para servir de abrigo para eles, tá bom? E nós temos aí a outra interação entre os seres vivos, é a cooperação.
que quer dizer isso? Que é o caso das aves, que se alimentam de carrapatos presos na pele de bovinos, e há diversos outros exemplos de interações entre os seres vivos